somente através dessa liderança que você consegue levar a sua empresa para onde precisa ir. Perfeito. Porque quando você está envolvido no processo, você não tem tempo de liderar. Você está sendo reativo. E aí você está sendo participante dos processos, você não oferece solução. Você apaga incêndio. E aí é o grande problema da maioria das empresas. Olá, tudo bem? Aqui é o Cido Rodrigues e você está em mais um NEcast. O NEcast, você já sabe, é o podcast para você que empreende, para você que gera o próprio dinheiro, para você que precisa fazer a sua vida acontecer, mas não só a sua, a vida da sua família. E se você tiver pessoas que trabalham para você, também das pessoas que trabalham para você. E para isso, a gente sempre traz aqui pessoas experientes, pessoas que já amassaram esse barro, pessoas que têm muito a dizer e a ensinar. Então, se liga, fica até o final, pegue papel e caneta, porque hoje eu tenho comigo aqui uma pessoa muito especial, muitos insights sairão daqui e você esteja pronto aí para anotar tudo, absorver e aplicar. Tenho a alegria de receber hoje aqui. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Aldrin Fonseca, espero não ter errado o nome, né? Eu sei que você já tem mais de 30 anos de experiência na estrada, já lidera diversos negócios e também atua aí como mentor e coach, está trazendo toda essa experiência para ajudar pessoas. Muito obrigado pelo seu esforço de estar aqui conosco, eu sei que a sua agenda é desafiadora, você acabou de voltar da Europa, estava lá palestrando, então a gente se sente realmente muito honrado em receber você aqui no nosso podcast. Ô Cido, obrigado você e toda a sua audiência aqui pelo convite, né, por estar aqui. É uma honra estar aqui conversando com você e para a gente levar um pouquinho de insight, igual você disse, para o seu público, né, para as pessoas que nos veem. E o mais importante, que eu sempre gosto de falar, para deixar de ter obesidade mental. Aprendeu, coloca em prática. Né? Tem gente aí que vive de aprender, né? Sai de um podcast, entra no outro, entra no outro, entra no outro, e vai acumulando aquilo. E a vida continua a mesma, porque ela não fez nada. Então isso é importantíssimo, aprender e colocar em prática. E que bom que a gente está aqui para contribuir com isso. Show de bola! Eu queria começar, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua trajetória. Né? Porque a verdade, muitas pessoas acreditam no sucesso de repente, né? No enriqueceu de repente, né? E às vezes as pessoas não lembram que uma pessoa que tem vários negócios como você tem hoje, um dia começou com uma ideia de negócio, não é verdade? Então eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre a sua trajetória, conta pra gente aí. Perfeito. E isso que você falou também tem muita relevância porque sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, né? Fora isso, você precisa desenvolver. E aí você tem várias coisas, tem que ter inteligência, tem que ter resiliência, né, para você fazer as coisas certas, né? Tem que trabalhar com eficácia e por aí vai. Eu vim da formação lógica, né? Eu fiz análise de sistemas, fiz mecatrônica, depois fui para administração, gestão e marketing, que é uma área apaixonante, que é onde você trabalha com potencial humano. Então hoje o que me ajuda muito isso? Porque eu consigo entender tanto a parte técnica e lógica, quanto a parte humana também. E a gente consegue desenvolver isso. A gente trabalha com mentoria de negócios, impulsionando os empresários no Brasil e fora do Brasil. Né? Como você citou, estou vindo de uma vamos chamar de turnê de palestras lá na Europa. Né? E fomos muito bem recebidos, com muitos insights positivos lá também. E eu estava falando com você, o problema do europeu se assemelha muito com o problema dos empresários brasileiros, do empreendedor brasileiro. E o que se tira de tudo isso? É a vontade de fazer, de acontecer. É a relevância que você coloca no que você desenvolve. Não interessa se você tem uma fábrica de carrocinha de cachorro-quente. É a relevância que você coloca no que você está desenvolvendo. Tem uma historinha muito interessante que uma vez eles perguntaram para 2 pedreiros o que eles estavam fazendo. Aí um deles virou e falou assim, estou fazendo uma obra aqui grande, olha o tamanho dela, você não está vendo? Uma obra grande. E aí, como que está? Não, mais uma obra. E perguntaram para o outro, o que você está fazendo? Eu falei, o que eu estou fazendo é a maior catedral, é a Catedral de Notre Dame, que vai ficar para a humanidade. Então, assim, é a forma de ver. Os dois estavam fazendo a mesma obra, mas é a forma de ver, de interiorizar isso que é importante, né? Então, eu fico vendo com você, e aí eu te parabenizo mais uma vez, que o podcast é muito isso também. É você
ter o cuidado de escolher os seus convidados, que eu vi que você tem todo um critério para fazer isso de grande relevância, e levar esse conhecimento. Mas aí compete ao seu público. O que eles vão fazer com isso? Exatamente, né? Porque como você muito bem começou a sua fala, né? A gente precisa se livrar da obesidade mental e colocar intencionalidade em tudo que a gente faz. Quando a pessoa começa um negócio pensando na necessidade dela, vai dar errado, né? Porque ela está pensando na necessidade dela e não no mercado, né? Eu vou abrir um negócio porque perdi o emprego e preciso de dinheiro. Vai dar ruim, né? Vou abrir um negócio porque eu vi um cara ali na esquina que abriu uma pastelaria e está ganhando muito dinheiro, trocou de carro. Vai dar ruim, né? Então, quando a gente abre um negócio, a gente tem que pensar quem que nós vamos ajudar, porque quando a gente pensa em quem nós vamos ajudar, eu acredito que existe uma chance de você ter pessoas que vão trocar o valor que você vai entregar por dinheiro, não é verdade? É isso aí. E existe um negócio interessante que é o seguinte, em questão de problema, por exemplo, nunca você vai resolver com qualidade um problema no mesmo nível que ele foi criado. Então você tem que se elevar daquilo para você ter uma visão diferenciada. Na mentoria de negócio eu vejo muito isso. Quando a gente faz mentoria de negócio, eu tenho cases de alavancar a empresa 8 vezes o valor de faturamento. Uau! Então é um negócio extremamente, altamente lucrativo. E o que acontece é o seguinte, são detalhes. Aquela música de Roberto Carlos, né? Detalhes tão pequenos nós dois, é isso aí. Então no relacionamento são detalhes. É aquela flor que você leva para sua esposa. Então são detalhes do dia a dia que fazem o seu dia transformar. E aí a gente tem várias coisas que apontam para isso. Por exemplo, teoria do 90-10, que 90% do seu dia são referente a como você entendeu aqueles 10% que você não tinha controle, como você absorveu aquilo. Né? Então a vida que você vive, ela tem que ser sua e não dos outros. Isso que você falou de quando eu quero desenvolver uma coisa pensando no meu umbigo, né, eu fico muito fechado naquilo. E aí eu deixo de ver a clareza, a grandeza do negócio. E o que a gente tem visto hoje, em muitos podcasts desses grandes players também, todo mundo tá muito bacana que tá todo mundo falando de Deus, falando da Bíblia. E isso é importante. Eu acho que trazer a espiritualidade, não vou nem falar de religião, trazer a espiritualidade é muito importante porque nós somos um ser espiritual num corpo, na matéria, né? Então eu vejo que tudo isso é importante e todo o aprendizado que se tem, eu sempre brinco é o seguinte, não precisa se aprender mais nada, é só você colocar em prática que você já sabe. Você já vai ter um resultado muito grande. Pois é, eu sempre falo isso, Aldrin, porque às vezes as pessoas ficam, tem que pensar fora da caixa, tem que agir fora da caixa, mas primeiro olha dentro da sua caixa, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu sempre falo isso. Dá uma olhadinha na sua caixa, às vezes a solução já está lá. Às vezes a solução já está disponível, você só não está ou enxergando, ou você não está usando recursos, pessoas, informação, conhecimento que você já tem. Às vezes é muito comum as pessoas acharem que precisam do próximo curso, da próxima mentoria, do próximo não sei o quê, do próximo notebook, do próximo celular, para começar alguma coisa. E não é verdade, né? A verdade é que muita coisa você já tem. E para começar, a verdade é que você não precisa de nada, né? Só disso que você falou, de vontade, de disposição, de intenção certa, porque eu acho que quando a intenção certa, Napoleão Hill fala isso, quando a intenção está certa, todo sucesso tende a acontecer. Ele diz que o sucesso começa pela intenção da gente. Essa é uma frase famosa da lei do triunfo. Então, é muito legal quando você traz essa questão aí da intencionalidade, do amor que você coloca, da dedicação. Mas é legal também, a pessoa não pode colocar dedicação no copo d'água, dedicação no sininho e em cada livro desse ao mesmo tempo. Então, ter uma direção, um mentor, para ajudar a tomar decisões, se você estiver confuso, é muito importante. O que você pensa sobre isso? Sem dúvida. É o famoso foco, né? Que se ouve tanto, se virou um bordão hoje, tem que ter foco, né? Tal. Mas aquele negócio, o que é foco? É você ter uma visão diferenciada. E é igual você falou aqui agora. Não adianta eu ter foco nesse copo, nesse sino. Eu tenho que ter foco naquilo naquele que é meu planejamento. Só que tem gente que não tem nem planejamento.
E eu não vou culpar as pessoas não, porque isso não é ensinado em lugar nenhum. E a gente precisa aprender as coisas, né? O seu podcast, o que ele traz? Ele traz muita informação para o seu público aprender com isso. E mais uma vez, eu tenho que reforçar isso porque não adianta nada se você não colocar em prática. Então, nessa linha de raciocínio, só para você entender uma coisa, as pessoas se engessam primeiro, procrastinação, todas essas, tá tudo na moda, né? Hoje tem se falado muito disso, mas as práticas são poucas, né? Por isso que as pessoas não têm tanto resultado. Aí fica trocando só de mentor, porque a força não está no mentor. O mentor pode ajudar sim, ele pode direcionar, ele pode te dar um melhor caminho pela vivência, né? Por tudo que ele já vivenciou. Mas o andar é seu, ninguém vai andar por você. E uma das coisas que as pessoas têm muito é perfeccionismo. E eu gosto muito, em 2003 eu fui morar nos Estados Unidos e eu fiz um estágio na Microsoft. E eu aprendi muito com um estágio de 3 meses apenas, porque eu aprendi o que era a versão 1.0. E só depois eu fui internalizar isso, porque eu era perfeccionista. Até hoje eu gosto de fazer as coisas muito bem feitas, mas eu costumo entregar a versão 1.0, depois eu melhoro aquilo e entrego a versão 2.0, e por aí vai, 3.0. Então isso eu trouxe dessa vivência que eu tive na Microsoft, que era em relação a sistemas, mas eu trouxe para a vida. Então tem gente que fica assim, como você falou, quando eu comprar meu celular eu vou montar o meu podcast. Quando eu tiver um lugar igual ao do Cido, que é maravilhoso aqui, aí eu vou montar o podcast. Começa agora, o primeiro passo é agora. Toda jornada. Vamos marcar isso aí. Eu acho que isso aqui que você trouxe, gente, isso é ouro puro. Olha só o que ele está dizendo aqui. A gente tem que tomar cuidado com o perfeccionismo, porque o perfeccionismo impede muitas pessoas incríveis e muitas ideias maravilhosas de saírem do papel, de terem uma chance. Porque a pessoa tem, eu acho que tem até 3 P's, né, que as pessoas falam, que você precisa ter um processo, né? Depois você precisa não procrastinar, né, o processo. Bota o processo para rodar, porque só aí você vai saber se vai dar certo ou não, você vai ter oportunidades de melhoria. E, por último, não seja perfeccionista. Agora aqui tem um cuidado, né, que eu acho que as pessoas precisam tomar, né? Eu queria ter a sua opinião sobre isso. Não é porque eu não vou ser perfeccionista que eu vou empurrar de qualquer jeito para frente. Então, é assim, ó, você vai fazer o melhor que você pode até aquele momento com os recursos que você não tem. E recurso significa, às vezes, tempo, porque precisa vender amanhã, então tem que pôr na rua. Exatamente. Precisa começar a ofertar, né? Porque às vezes a pessoa assim, não, mas eu tenho mais dinheiro aqui, eu posso esperar. Só que enquanto você está esperando, você está investindo dinheiro em uma coisa que já poderia estar te dando insights, não é verdade? De melhorias. Então, isso vale muito, né? De você ter a versão 1.0, ter o MVP, começar, persistir, colocar a sua melhor intenção e as suas melhores competências no que a gente está fazendo naquele momento. Porque senão, às vezes a gente fica cansado, na verdade, do processo, e aí a gente ou abandona, ou para de fazer, ou agora vai fazer outra coisa, ou então começa a entregar sem qualidade de qualquer jeito, porque cansou. E quando a gente cansa, a gente descansa. Exato. Não é verdade? Cido, eu vejo da seguinte forma. Dê para os outros que você gostaria de receber. Isso é um princípio que eu gosto muito. Tá? E é igual você falou, tem hora que você não consegue entregar o seu melhor por N fatores. Recursos, tempo, tudo isso. Mas entregue o seu melhor ali. E aí, seja honesto com aquilo. A palavra honestidade aí, ela é de vital importância. Por quê? Porque quando você é honesto, é você que está avaliando tudo que está acontecendo à sua volta. Não é, por exemplo, eu estou te vendendo um carro que por fora ele está bonito, mas o motor está estragado. E aí você olhou o carro por fora e você fala assim, está bonito, eu vou comprar. Na hora que você for andar no carro, o carro não funciona. E aí muitas vezes eu falei assim, você devia ter olhado, o problema é seu. Né? Então, o que acontece muito com essa versão 1.0 que a gente está falando, de você estar fazendo a primeira versão, aquilo você vai aprender. E como que você faz isso? É você analisando o que você está entregando, o que você está fazendo. E se eu me comparar com o Cido, eu falo assim, eu vou entrar em depressão. Pô, o cara tem sucesso, o cara tem um monte de coisa e tal. Mas a partir do momento que eu me comparo, eu posso ter o Cido de referência, tá, gente? Eu posso falar assim, quando eu crescer, eu quero ficar assim, igual ele. Mas eu tenho que comparar comigo mesmo.
E eu tenho obrigação de ser uma versão melhor do que eu ontem. E olha que legal, eu não preciso ser muito. Se eu melhorar 1% só em relação ao que eu fui ontem, eu tenho um ganho no ano de 365%. Não existe esse número de evolução, né? E aí, o que é legal também? Eu posso melhorar em vários âmbitos. Por exemplo, hoje eu quero melhorar 1% em relação à minha alimentação, a que eu comi ontem. Amanhã eu melhoro 1% em relação à minha saúde, eu vou fazer uma corrida. Depois eu melhoro 1% em relação ao meu trabalho, em relação ao meu relacionamento. Então, você tem ganho para melhorar 1% todo dia. Então, não dá para ter desculpa, né? E aquele velho ditado, né? Quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa, né? Pois é, e foi bom você tocar nisso. Por quê? Eu quero aproveitar a sua experiência, a sua visão de vários negócios, inclusive a sua visão do mercado internacional de empreendedorismo, para a gente falar um pouquinho de comportamento. Porque eu acredito que boa parte dos desafios que o empreendedor vive é comportamental. Não é o mercado, não são os concorrentes, não são os clientes, é comportamental. É isso que eu acredito. E eu falo por mim. Às vezes eu vejo a situação complicada, difícil, eu começo a olhar para como eu estou pensando e também para o meu comportamento. E aí eu vejo que, será que não tem ego? Será que não está tendo preguiça? Será que não está tendo cansaço? Né? O que eu posso tirar de mim dessa história para colocar apenas o que precisa ser colocado, que é autoconfiança, que é fé no trabalho, que é fazer direito, fazer certo, o que precisa ser feito, na coisa para que tudo aconteça. Então, diante disso, Aldrin, aproveitando aí a sua vivência nesses mercados, como você vê a diferença entre o empreendedor brasileiro e o empreendedor em outros países? Então, é pelo desejo. Eu vejo que é o seguinte, todo mundo fala assim, sonho. E eu concordo, todo mundo tem que ter um sonho. E o sonho, gente, não pode ser um sonho pequeno. Qual que é o sonho da vida? Tem gente que falou assim, comprar uma motinha. Isso não pode ser sonho de vida. Isso pode ser um sonho imediato, um objetivo. Mas sonho tem que ser uma coisa grande. O que você vai se transformar? O que você vai deixar para esse mundo? E o que a gente vê é o seguinte, as pessoas hoje, elas estão mais reativas. Elas respondem ao que está acontecendo. E aí entra aquele negócio que a gente falou antes, não tem planejamento. E o planejamento é uma coisa que tinha que ser ensinado desde o básico, né, na escola primária, porque é onde você vai se desenvolver. E é tão importante que se você fizer um planejamento mal feito, você está planejando em falhar. Porque aquele planejamento vai dar errado, você planejou ele e você vai seguir um negócio que vai dar. Peraí, pessoal. Olha o que o Aldrin trouxe pra gente aqui. Não planejar é planejar falhar. Então, quando você não planeja, na verdade, você está planejando o quê? Falhar. Porque você não parou para pensar, para olhar para os seus recursos, para olhar para os seus meios, para os seus mecanismos. Então, tudo a gente tem que fazer. Tem gente que bate no peito e diz que, não, eu consigo, já fiz isso muitas vezes, faço com os pés nas costas, só que esquece que o mercado muda. É a história do futebol, né? A pessoa entra em campo, né, achando que vai ganhar, só que esquece que o ambiente é feito para ele não ganhar, entre aspas. No ambiente tem outras pessoas também querendo ganhar, e não é torcer contra o outro, é fazer dar o melhor pelo que você quer. A mentalidade é um pouquinho diferente, né? Então é isso, anota aí, ó. Não vou planejar 2024, nós estamos gravando em novembro de 2023, não vou planejar em 2024, você está planejando falhar em 2024, não é isso mesmo? Se eximir da sua responsabilidade é isso, né? É exatamente isso. E o que acontece muito interessante é o seguinte, tem gente que fala o seguinte, você falou uma coisa, mas eu faço isso com o pé nas costas. E tem gente que está fazendo a mesma coisa e está tendo os mesmos resultados, mas buscando resultados diferentes. E aí a palavra que chama para isso é burrice. Né? Se você está fazendo a mesma coisa, você vai chegar até... É a mesma coisa que eu vou seguir o Cido. Se eu seguir o Cido, eu vou chegar somente aonde ele chegou. Por quê? Eu vou estar passando no caminho que ele passou. E aí o que eu tenho de ter de internalização? Do que eu estou fazendo?
eu tenho que estar sempre em constante avaliação do que eu desenvolvo. Tem gente que fala o seguinte, eu troco de trabalho, aí daqui a pouco eu tenho o mesmo problema do trabalho anterior. Troco de relacionamento, daqui a pouco eu estou com o meu relacionamento igual ao anterior. Por quê? Ela está levando a mesma pessoa junto. Ela não trocou aquela pessoa, que é ele. Então aquela pessoa está comparecendo junto e é ele que causa a maioria dos problemas. Então quando você fala de autoconhecimento, por exemplo, é importantíssimo isso aí. Porque se eu sou o culpado dos meus problemas, tem um lado muito bom. É diferente de quem tem a culpa. Se eu sou o dono da culpa, eu ponho em quem eu quiser. A culpa não é minha, não. É do Cido, é do governo, é da pandemia. Eu ponho em quem eu quiser. Agora, se eu sou o culpado, se eu sou apontado como o causador do problema, aí eu vou em cima e corrijo. Entendi. Aí depende da minha proatividade. A questão da autorresponsabilidade que as pessoas falam, né? Exatamente. E aí entra uma coisa que eu falei aqui, que é o seguinte, as pessoas estão muito reativas. Acontece e você reage, porque é importante reagir. E aí seu planejamento? Não, ficou lá atrás. Porque eu estou reagindo aqui, chegou um boleto que eu não estava prevendo e agora eu estou totalmente focado em relação desse. Isso é a vida, depois eu olho. Depois daquele boleto vem outra coisa. Vem outra coisa para você ser reativo. E aí, como a pessoa não tem planejamento, ela nunca volta para o lugar de onde ela saiu. E ela fica dando voltas. Então, esses dias eu estava indo para o aeroporto e eu estava dentro de um táxi e olhei assim, rapaz, a humanidade parece um mundo de zumbi. Se você parar nos grandes centros e ver o pessoal andando com a mochilinha nas costas, um no telefone, o outro olhando para o telefone, sempre de ser atropelado ali, a pessoa está naquele mundinho dela ali e não está vivenciando todo. E muitas vezes, esse mundinho é tão pequeno. Sabe, os astronautas têm um grande problema que precisam tratar com uma terapia muito importante, porque na hora que eles estão lá de fora, vendo que naquela bolinha azul ali que é a Terra, estão todas as confusões que a gente conhece, estão todas as intrigas, os problemas, as dívidas. Eles falam, peraí, ele pega uma moeda de R$1 e põe na frente assim e fala assim, sumiu, tá tudo atrás disso aqui. Aí eles têm que trabalhar muito isso porque tudo deixa de ter importância. E aí eu penso o seguinte, a vida da gente, ela é feita de 3 coisas. Você é feito de 3 coisas. Primeira coisa é do meio que você vive. Esses dias eu recebi um meme da garrafa d'água. Custa R$2 não sei aonde, custa 5 não sei aonde, custa 50 lá no aeroporto. E é verdade. Né? Então é o seguinte, ali ela só está num cenário diferente para ser valorizada. E no final do vídeo falava o seguinte, se você não está tendo o sucesso que você tem, você gostaria, troque de cenário que de repente você vai ser mais valorizado. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando no seguinte, e se eu fizer um negócio para me valorizar mais do que eu preciso? Por quê? Porque na minha visão, eu tenho um desejo. Se eu valorizo mais do que o meu desejo, eu vou me tornar uma pessoa muito melhor. E aí, essa garrafinha de água é aquela história. Se você vende commodity, um refrigerante é um commodity. Então, por que justifica eu vender o meu refrigerante mais caro que o seu? Depende do lugar. O lugar pode fazer diferença. Mas no mesmo lugar, se eu entrego o meu refrigerante gelado, num copo bonito, com um guardanapo, então, quer dizer, eu crio o cenário para isso. Então, as pessoas que ficam nessa relevância de quando eu casar muda, quando eu ganhar dinheiro, quando eu sair de casa, quando eu me formar, e a vida está passando. E aí ela se perde no quando e não executa nada. E o grande detalhe de tudo isso, Cida, é o seguinte, se você deixar para amanhã, amanhã tem sempre amanhã. Né? Então você... E o presente chama presente não é à toa. É para você fazer agora. Né? Então, se você começa a desencadear isso na sua mente, você muda a sua vida. E o mais importante disso tudo é o seguinte, é acompanhar o seu processo. Você só vai saber se você está no caminho errado se você conferir o GPS. Se você não conferir, você vai continuar errando. E aí você vai em relacionamento fazendo errado, na gestão da sua empresa, fazendo errado em vários setores. Agora, quando você acompanha isso, e eu brinco muito que é o seguinte, as pessoas falam assim, Aldo, mas acompanhar o processo é um problema. Eu falo, não. Quando você vai, é até uma brincadeira que eu vou fazer com o seu público, quando você vai fazer o número 2 no banheiro, o que você faz? Você se limpa no final. E aí, o que você faz? Você verifica se tá limpinho. Se não tiver, o que você faz? Você limpa de novo. Você só para quando aquilo está limpo. Não é assim? Então, quer dizer, o que você está fazendo? Verificando o processo. Essa aí eu aprendi na faculdade, viu?
Isso aqui parece grosseiro, mas não é, viu, Não pessoal? gente. Isso aqui é um jeito de você entender e explicar às vezes para os jovens que tem preguiça de entender e de aprender e faz de qualquer jeito, né? Eu lembro, você coloca um pi aí, viu, o editor? Eu lembro que na faculdade eu tinha um professor que ele falava isso assim, você sabe de onde vem a frase que isso aqui parece a bunda de quem fez? É porque quando você vai no banheiro, você limpa e confere, limpa e confere, limpa e confere. Ah, conferiu, tá certinho, você se arruma e vai. E então esse é um termo, né, que parece chulo, dito assim, mas é uma grande verdade, né? Você falou do imediatismo, você falou de como as pessoas estão parecendo zumbi, de como as pessoas não estão mais se dedicando a entregar o melhor delas. E aí um monte de problema acontece por causa disso, né? E tem uma palavra que fica pesado, né? Porque igual você está falando, essa analogia que a gente fez é justamente para trazer clareza. E eu falando isso numa palestra uma vez, se eu não me engano foi em Brasília, levantou uma senhora lá e falou o seguinte, olha, e tem hora que não adianta o papelzinho não, você tem que tomar um banho. Aí eu virei e falei o seguinte, olha que sabedoria disso. Pois é. O seu processo que você estava fazendo não deu certo. Uhum. Você não abandonou o processo, senão você sairia na rua, alguém ia falar assim, tá um cheirinho esquisito aqui. O que ela fez? Ela falou assim, vai tomar um banho. Você trocou o processo para ter o resultado que você queria. E na vida é assim também. Muitas vezes você fala assim, eu quero fazer isso dessa forma, você planejou tudo direitinho. Só que no comecinho do processo deu um problema, mudou. Aí você fica refém daquilo que você não anda. Uhum. A gente estava falando da língua inglesa, justamente isso. Se você esquece uma palavra em inglês, você trava, você não consegue dar continuidade, porque você parou ali, você não deu branco, né? E uma coisa que é interessante, que isso aí na vida acontece muito, tem hora que você começa a fica xingando, coloca a culpa em Deus e fica xingando porque um processo não foi como você gostaria. E a analogia é perfeita, né? Se você está com o seu carro andando, e a companhia de água e esgoto está fazendo uma obra naquela rua que você entrou, o que acontece? Tem uma placa lá na esquina, desvio, para cá ou para cá, você escolhe. Uhum. O que você faz? Você escolhe, para a direita ou para a esquerda, dá a volta no quarteirão, pega a rua de volta e continua o seu caminho. Uhum. Ou você para na frente da placa e começa a xingar o povo. Poxa, tá parada aqui a rua, vocês não têm outra... Não, ninguém faz isso, ninguém é louco de fazer isso. Mas na vida as pessoas fazem isso. Acontece uma eventualidade, a pessoa fica perdida ali, reclamando aquilo ali. Uhum. E fica, que minha vida não presta, não sei o que tal. Reclamar é clamar por mais, né? Então, assim, a pessoa, eu não tenho sorte. É lógico. Toda a cultura que ela está fazendo com o cérebro dela é de trazer coisas que ela não quer. Aqui que a gente... Você trouxe um negócio muito legal. Agora, essa campanha hoje vai funcionar, viu? Olha aí, gente, ó, reclamar clamar duas vezes, né? Reclamar não resolve. Ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa reclamona, né? Empresário que reclama, que você vai, como é que tá? Respirando e gostando. Eu tenho um amigo que ele fala isso, eu acho até engraçado, né? Mas até eu, né, tenho que tomar cuidado, que às vezes eu achei um termo bonitinho e eu ficava repetindo, né? Como é que você tá? Tô remando e tirando água do barco, mas tem barco, né? Então a gente precisa tomar cuidado com esse hábito de reclamar. Eu queria até te desafiar, se você fizer esse exercício, comenta aqui no podcast aqui e diz como foi para você. Passe uma semana sem reclamar de nada. Não reclame em casa, não reclame da família, não reclame no trabalho. Aconteceu qualquer coisa que te incomoda, não reclama. Veja se você pode fazer alguma coisa a respeito. E se não puder fazer, você simplesmente absorve, pense e volta para essa questão em algum momento. Mas não reclama, não emita opinião negativa. Por uma semana. Faça esse exercício. O que você acha? Acho importantíssimo. Eu vou dar mais uma dica. Porque, gente, é muito difícil, tá? Para quem está começando a fazer isso, não reclamar. Não vou falar uma semana, não. Um dia. Num dia é muito difícil você não reclamar, né? E todo mundo tem aquela pulseirinha hoje, né? Aquela pulseirinha de látex, não tem? Tal. Existe um negócio que é o seguinte, na hora que você reclamou, você se pegou você reclamando, o que você faz? Você se dá uma autopunição, você puxa ela e solta. Tá! É uma autopunição ali, não é para você se machucar, gente, pelo amor de Deus, não é para arrancar o braço fora. É só para você, porque aquilo lá vai marcar no seu cérebro para você
ter o discernimento de, antes de reclamar, você pensar. Porque aquela dorzinha que sentiu ali vai trazer para o seu cérebro e falar assim, olha, pensa bem antes de fazer isso. A gente tem isso com experiências. Quando você foi por um caminho que você não gostou e deu ruim, na hora que aparece outro momento naquela vida, você fala assim, opa, peraí, já vi isso aqui. E por que tem vezes que faz de novo, né? Tem vezes que erra do mesmo jeito ou erra pior, né? Porque justamente é o seguinte, a pessoa não está vivendo o momento presente. A pessoa não está atenta ao que ela está trabalhando ali. E as grandes problemas do mundo, as duas maiores dores do mundo, que é a depressão e a ansiedade, é você não estar vivendo o momento presente. Né? Então, isso é o grande detalhe. Dizem que a ansiedade, né, ela é excesso de futuro né, no presente, e depressão, né, excesso de passado no presente. Então, deixa o passado no passado. Não, e uma exemplificação rápida é o seguinte, a depressão é você chorar por alguma coisa que você perdeu. Aquele relacionamento que hoje eu não tenho mais era bom, aquele emprego que eu saí, aquele dinheiro que eu perdi, aquela saúde que eu não cuidei. Isso traz depressão, porque você está sofrendo no passado. Você não consegue mudar nada. E a ansiedade é o seguinte, será que eu vou arranjar um relacionamento bom? Será que eu vou entrar na faculdade? Será que eu vou... Você não consegue fazer nada no futuro também. Gente, e a palavra presente, ela é presente não à toa. Né? É um presente de Deus pra gente, para você viver da menor maneira possível, mas com responsabilidade, aquilo que você falou. Da autorresponsabilidade, para você trazer para sua vida o que realmente é importante. E aí, na hora que você faz o que é importante, muita coisa deixa de fazer sentido na sua vida. E muita coisa você vai parar de fazer. Fantástico, né? E é isso, né? Eu acho que existe uma frase que a gente, talvez você já tenha ouvido também, mas as pessoas dizem o seguinte, que existem duas razões na vida, né? Aquela que, para você ter nascido, existem duas razões para você ter nascido. Uma, e quando você descobre essas duas razões, a sua vida se transforma, a sua vida acelera, a sua vida de fato evolui para onde você quer. E essas duas razões, essas duas coisas são descobrir por que você nasceu, né? Descobrir o porquê que você nasceu e descobrir como viver o seu propósito, né? Como desenvolver essa questão, né? Então acho que Deus não coloca ninguém nesse planetinha para sofrer, né? O sofrimento, a gente não controla um monte de coisa, por isso que o sofrimento existe, né? Mas, como diz Napoleão Hill, todos nós temos um equipamento, o mesmo equipamento, né? Um cérebro, né? Para usar. E às vezes a gente não usa. E aí as pessoas falam assim, Cido, mas espera aí, eu não tive oportunidade. Poxa, quantas pessoas de sucesso, empreendedores de sucesso que você conhece, que não teve oportunidade, que veio de um ambiente familiar hostil, não funcional, que vieram, às vezes, de um ambiente que todo mundo dizia que... Eu sou um deles. As minhas tia-véia diziam que esse menino não vai dar nada, não. Né? Eu sou um deles. Aí família é isso, família pina, né? Família, principalmente os nossos... Eles nem faziam por mal, eles precisavam de assunto. Hoje a gente vai, digamos, vai humilhar aquele moleque ali. Não era por mal, né? Não era intencional. Era como... Mas falavam isso, né? Esse menino não vai dar nada, não, corre risco de virar bandido. A gente vê isso acontecer nas famílias, isso é muito triste. Então, olha, nunca... Aquela coisa, se você não tem algo bom a dizer, é melhor ficar calado. Principalmente porque é para criança e para jovens adolescentes, não é verdade? Perfeitamente. O tal do bullying sempre existiu. Não tinha esse nome na nossa época. Mas a gente não se vitimizou, esse é o grande detalhe. Porque o que eu falo de você não é realmente o que você é. Isso é que é a grande importância. Então as pessoas... Imagina que eu vou falar assim, vou falar do Cido. Falo assim, Cido, você como... Chutando, tá? Você como cozinheiro é péssimo. Você vai fazer café, você queima água, tá? E aí o Cido falou assim, pô, eu nem dei liberdade pro Aldrin assim, para estar falando assim comigo, mas tem um pouquinho de razão, mas mesmo assim, tá, o que você fez? Você é um filho exemplar, um pai exemplar, um irmão exemplar, um profissional exemplar, e por aí vai, um jogador de futebol exemplar, tal. Você pega todos os Cidos e coloca no mesmo saco e joga tudo fora. Por quê? Porque o Cido
cozinheiro precisa ter uma evolução. Uhum. Não falei uma mentira, de repente falei uma verdade. Mas você pega todos os sítios que eram bons, excelentes, e joga fora e você fica assim, pô, eu não sirvo para nada. Esses dias agora teve o dia do suicídio, que é um negócio muito complicado de falar, mas é porque é o seguinte, a sociedade ela precisa entender que o suicida, por exemplo, ele é um pedido de socorro, o cara não aguenta mais sofrer. E tem gente que sofre o bullying e tem gente que fala nada. Gente, eu lembro que fazia o branquelo, quando eu era pequeno, eu não achava ruim, não sei o que e tal. Dependendo do cara que falasse isso comigo, eu brigava com ele, né? Se ele fosse mais fraco que eu, lógico, né? A gente tinha, a infância... Você tem inteligência também, né? Tal. É. Mas aí entra aquele negócio, e você decidir aquilo ali. Tá? Então, assim, não estou defendendo violência, viu, gente? Porque hoje a gente tem que... O vitimismo está tão grande, Cito, que a gente tem que colocar os pingos nos is, né? Porque senão as pessoas falam assim, pô, o cara tá lá defendendo que tem que brigar com todo mundo e não é isso. Mas é aquele negócio, é você trazer autoridade para sua vida. Você estava no comando, você tinha o leme na mão. Porque não adianta nada, Cido, você tem um barco com muita potência e você não tem o leme. Entendeu? Você não sabe para onde que ele vai te levar. Né? Então, tão importante quanto potência e velocidade é direção. E o que as pessoas estão perdendo? Direção. As pessoas não sabem para onde ir. E quem não sabe qual caminho quer seguir, qualquer caminho serve. Né? Você falou aí das pessoas absorverem a negatividade do mundo, né? Porque antigamente, pô, a gente tá vamos ser honestos, dois tiozão conversando aqui, né? E tem gente que... E dois tiozão bom ainda, né? Modéstia as faz assim, usado, mas em ótimas condições ainda, né? Tudo funcionando. Mas, enfim, o que eu queria trazer é que aprendam com a experiência dos outros, né? Você tem duas maneiras de aprender. Errando, que é caro pra caramba, ou... ouvindo, analisando, testando a experiência das pessoas que já passaram por aquilo que você está passando ou que já chegaram aonde você quer chegar. E por que eu estou trazendo isto, Aldrin? Porque você trouxe algo muito importante, que é a questão da infância, né? Dos aprendizados, das decisões. Às vezes a gente carrega traumas ou carrega palavras que nos disseram e que a gente não precisa mais carregar, né? Sabe aquele cara que na infância ele tinha apelido de Meleca e agora ele já tem 50 anos e continua, ô Meleca, peraí, não, a gente tem que se valorizar, não é verdade? Aí a pessoa tem uma autoestima tão baixa que aí o cara que quebrou, ou quebrado, ou divorciado, ou não sei o que, a pessoa vai absorvendo para si algumas coisas. Não, eu não sou, eu posso estar nesse momento. Né? Nesse momento eu posso estar passando por um cenário assim, mas eu não sou, isso não me qualifica. O que qualifica as pessoas é todo o potencial dela, não é isso? É isso aí. Eu sempre brinco que você... eu comecei a falar negócio das garrafas e não concluí o raciocínio naquela hora. Eu sempre falo que é o seguinte, a gente é feito de 3 coisas. Primeiro, do meio onde você vive. Do que você escuta, que é o que você está acabando. O que você escuta, o que você absorve, né? Tudo aquilo que você convive. Se você é a média das 5 pessoas à sua volta, tenha um cuidado para ser sempre o bobo da corte, para você sempre aumentar a sua média. Né? Conviva com gente melhor que você. Gente, não estou falando de grana, não. Eu estou falando de inteligência, de raciocínio, de bondade. O mundo está precisando de muita gente boa. Então, a primeira coisa é essa. Então, o meio que você vive é importante. Se você não tem como mudar, o meio que você vive não é legal, se você não tem como trocar do meio, mude o meio. Começa sendo você a mudança do mundo. Segunda coisa importante que relaciona quem você é como você se alimenta. O que você põe para dentro dessa máquina que está levando o seu ser. Né? Então, como você está se alimentando, como que você está dando cuidado para a alimentação e por aí vai. E o terceiro, Cida, é mais importante disso tudo, que é quem que você acredita que você é. E aí, tudo isso que você falou, da criancinha lá que coloca apelido, que não sei o que e tal, aquilo fica guardado realmente, isso é comprovado. Né? A constelação, por exemplo, mostra isso claramente. Né? As pessoas como elas carregam uma cruz pesada quando não precisava carregar aquela cruz toda.
né? Mas aquele negócio, quantas pessoas estão fazendo sem entender o que estão fazendo? Uhum. Então, quando você começa a entender isso, e você falou uma coisa interessante, eu gosto muito de trabalhar isso também, eu não preciso sofrer para aprender alguma coisa. Eu posso aprender com o sofrimento dos outros, com os erros dos outros. Só que na hora que eu for errar, na hora que eu for fazer aquilo, pode ser que eu vou errar. Por quê? Porque fazer é diferente. Tem gente que fala o seguinte, é só fazer. Por exemplo, você vê o Neymar jogando bola. Você fala assim, é fácil. Vai fazer. Vai correr um pouquinho. Então não é assim. Na hora que você está executando, você vai sentir as dificuldades do processo. E muitas vezes, se você não tiver o conhecimento, que é onde a mentoria ajuda muito, por quê? A gente tem N cases de funcionamento de sistemas, né? De como você trabalhou um empreendedor, um empresário, como fez ele relacionar o negócio dele e como ele ter mais sucesso. Então, na hora que você começa a ver isso, você fala assim, gente, o problema desse aqui é o mesmo desse lá. O que eu falei com você mais cedo? Nessa turnê de palestras na Europa, o problema do empresário europeu é muito semelhante com o do brasileiro. O brasileiro tem um problema que existe a desvalorização da moeda, existem outros detalhes que priorizam um pouquinho. Mas o brasileiro o empresário brasileiro ele é de alta competência de criatividade. Então é um ser muito criativo. Só que se você não tirar do campo criativo, ele não é realizado. Por exemplo, esse copo que está aqui, antes dele existir, alguém pensou nele. E por mais que ocorreram mudanças no copo, antes de ocorrer qualquer mudança, foi pensado como fazer. Então, se você quer construir uma vida diferente, comece a mudar como que você está pensando hoje. Perfeito. Porque aí você vai criar o seu caminho, você não vai seguir um caminho qualquer. E tudo isso, Cido, que a gente está falando, vai em cima da energia vibracional, da energia do ser. Essa energia, ela começa no simples escutar de uma música. Uma música é um tom vibracional muito alto. Então ela consegue te colocar numa frequência. Isso também é comprovado e tratado a nível de terapias com frequências diferentes. Então, e se você olhar, se for na internet buscar, você tem lá a experiência do arroz. Que você pega o arroz, coloca num copo e num você só fala palavras bonitas, no outro você fala palavra feia. Daqui 2 semanas um vai estar normal e o outro vai estar cheio de bolor. Por quê? Porque aquilo é frequência. Na hora que você está falando uma palavra feia, palavra que ofende, você não simplesmente está falando. Primeiro, que você está ouvindo ela também. Então você traz aquilo para você também. Então tem hora que você fala assim, mas eu falei o que eu queria falar com ele. Eu descarreguei. Só que você se ouviu também. Então você sofreu aquilo também. É mais ou menos eu estar numa sala aqui com uma gripe e eu espirro. Você fala assim, nossa, eu estou perto. Não. Esse vírus ele vai circular no ar e até quem está lá fora varrendo o chão pode receber o vírus. Então é aquele negócio, se você não trabalha essa energia, você fica refém dela. Perfeito. Aldrin, eu sei que você ajuda algumas empresas, alguns empresários, né? Como é que funciona na prática? Eu sei que você tem negócios na área de franquias, na área de treinamentos, na área de tecnologia. Nessa área de treinamento e desenvolvimento humano, qual é a porta de entrada para o empresário que quer ser melhor do que é? Você também comentou que, e eu vi no seu material, que você escolhe atender empresas que faturam na faixa de 2 milhões por ano. Bom, a verdade é que tem um pessoal que é da Scale Up, que eles dizem que se o negócio não fatura pelo menos 1 milhão por ano, é melhor talvez que ele não exista, porque o risco é muito grande. Talvez seja melhor o cara ser seletista. Eu concordo em partes, mas eu entendo que você não começa assim. Todo mundo precisa começar um dia. Mas como é que você analisa essa questão do prazo? Em quanto tempo uma empresa precisa se organizar para dizer, tá valendo a pena, vamos continuar. E qual é o momento também de pivotar, de dizer, eu vou ter que realmente pensar em outro negócio ou reinventar esse negócio, porque desse jeito comprovadamente não vai dar. Eu imagino que você deve ter um programa que ensina tudo isso. Fala um pouquinho disso pra gente. Sim. O grande detalhe é o seguinte. Por que a gente colocou uma métrica nisso?
Porque da mesma forma que a gente ensina, a gente não pode ser hipócrita de não fazer. Então a gente tem que ter um foco, né? E o que está o maior leque de empresas? É nesse foco que a gente colocou. Agora, se você pegar, por exemplo, uma pessoa que... eu faturo 150 mil por ano, então isso que ele está falando é besteira, porque esse menos de 150 mil por ano não vai durar. Tem 30 anos que eu estou no mercado. É uma prova viva disso. Por quê? Porque na analogia dele, ele poderia faturar 500? Poderia. Mas ele está satisfeito com 150 mil por ano que ele fatura e está tudo certo. Então, assim, o grande detalhe, gente, as mudanças só ocorrem quando você deseja que aconteça. Senão, elas vão continuar sendo as mesmas coisas de sempre. E o que a gente faz com essa analogia? A gente tem um método que a gente chama de empresa independente. O que é isso? Pô, uma empresa vai ser independente de mim? É porque a gente prega o seguinte: uma coisa é você ser o negócio, outra coisa é você ter o negócio. Porque quando você é um negócio, vamos pegar um médico. Eu sou um médico e eu sou um negócio, eu ganho meu dinheiro, eu trabalho muito, mas eu ganho dinheiro, eu tenho dinheiro para viajar com minha família e está tudo bem. A gente tem uma escala de produtividade, né? Que você vai chegando, chega uma certa idade que você começa a decair. E se você é um negócio, o seu negócio começa a cair junto com você. Se você tira férias, seu negócio tira férias junto com você. Se você adoece, seu negócio adoece com você. Quando você tem um negócio, e aí entra várias competências. Competência de delegação, competência de acompanhamento dos processos, que é isso que a gente falou mais cedo aqui, que é imprescindível. E a competência de quem que está liderando aquela empresa. Porque o que a gente está vendo hoje nos empresários? O cara, a gente tem um teste de perfil do empresário que a gente consegue avaliar qual o tipo de empresário que é. E aí a gente consegue ter uma ajuda muito mais direcionada para ele. E é onde a gente consegue a transformação muito rápida. Por quê? Porque a gente vai exatamente onde está doendo o calo. E quando a gente desenvolve isso, toda essa metodologia, e aplica isso ao empresário, ele vai vendo os detalhezinhos sendo corrigidos e funcionando. E aí eu escuto isso quase todo dia. Eu não achava que isso era importante. Nossa, isso mudou tanto uma empresa e é uma coisa tão boba. Entendeu? E é exatamente isso, são detalhes. E o que você falou um pouquinho antes aqui na nossa conversa, que é o seguinte: tem gente que fala o seguinte: mas ele já tem sucesso, a gente começa pequeno. Toda grande caminhada começa do primeiro passo. Então a gente precisa ajustar. E na hora que você começa a fazer uma coisa certa, aquilo vai te motivando. E eu vou fazer uma analogia, adoro analogia, que é o seguinte: a pessoa está assim, eu tô definindo que eu vou emagrecer. E aí eu começo um processo, né? Eu vou beber menos, eu vou parar de comer não sei o que, tal, eu vou dar uma corridinha. E aí, beleza. Aí, com uma semana, ela avalia, emagreceu meio quilo. Tem gente que fala assim: nossa, esforço que eu fiz para meio quilo. E aí desanima. Sendo que se ela continuasse na semana seguinte, ela não perderia mais 1 quilo em vez de meio. Porque é a continuidade do processo. Você vai aprimorando o seu processo. E o que acontece com as pessoas também? Perdi 1 quilo. Aí se aquela faz, ela vai para a churrascaria comemorar, né? Aí ela ganha 2. Então, assim, é aquela historinha. Você precisa estar atento aos seus resultados e pensar grande. Se você pensar pequeno, uma vez eu estava numa conversa com 2 amigos meus da Europa, e ele falando que o brasileiro é um povo que está no terceiro mundo porque merece. Aí eu, peraí, vem falar do meu povo, não aceito. Vocês estão enganados, vocês estão aí que vocês estavam na divisão do bolo e a gente não estava. Então vocês não vêm, não. Aí ele falou assim: sabe por quê? Vocês ganham de manhã para gastar de noite. Aí eu parei, né? Eu já estava na defensiva, né? Eu parei e falei assim: tem um pouco de verdade, né? Que a pessoa trabalha de manhã, de noite ela enche a cara no boteco, paga com cartão de crédito para pagar depois. Né? Então, na verdade, ela está ganhando para gastar de noite. Só que o filho da gente, a gente pode falar mal, os outros não, né? Então eu estava defendendo o meu povo lá, falei: não, de jeito nenhum. Ela falou assim: olha, aqui na Europa, o que a gente faz? A gente tem um costume de aplicar o dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Aí tem um monte de vitimista que vai virar e falar o seguinte: é porque sobra dinheiro, o nosso não sobra. Isso é a vítima falando. Né? Se você se planejar, se você se organizar, você consegue fazer isso. Mas aí ele falando o seguinte, aí eu na defensiva, né, sou brasileiro, defendendo o Brasil, né, eu virei para ele e falei o seguinte: mas vem cá, se você morrer antes, você deixou aquele dinheiro para alguém, você não usufruiu dele.
E o brasileiro não. Se ele morrer no outro dia, ele viveu bem. Ele, de noite ele foi pro barzinho, se divertiu, não sei o que e tal. Aí ele falou um negócio que doeu. Ele falou assim, mas se o brasileiro não morrer no outro dia, ele tem o mesmo dia de merda. E a gente, se eu não morrer no outro dia, eu vou viajar uma férias lá na Grande. Eu descontinuei a conversa, porque ele já falou que o brasileiro tiraria um dia de merda. Eu falei, não, paramos a conversa, que não sei o que e tal, mas infelizmente é a verdade. Te fez pensar, né? Então, assim, é esse o detalhe. Qual é a sua vontade realmente de fazer as coisas acontecer? Aí vem várias coisas. Resiliência, planejamento, dedicação e foco. Mas como que você vai fazer isso acontecer? Todo dia. É aquele negócio, é acordar com um propósito e não apertar a soneca para dormir mais um pouquinho. Isso aí, ó. Propósito, né, gente? A gente sempre cai nisso, né? Em propósito. E é claro, eu tenho certeza que você aprofunda isso nos seus treinamentos, mas as pessoas confundem as coisas, né? Às vezes as pessoas, eu repito, quem me ouve não se cansa de ouvir eu repetir isso, que existe trabalho, existe carreira, existe propósito, né? Trabalho paga a conta, vai ter um tempo que você não precisa nem gostar dele, né? Mas paga os seus boletos, paga a sua vida, né? Carreira é algo que você sacrifica por ela, né? E propósito é algo que você até faria de graça, mas você ganha dinheiro fazendo aquilo porque ajuda muitas pessoas, né? Se a gente pudesse fazer uma definição, seria isso, talvez. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre equipes, né? As pessoas falam que equipes é o grande gargalo. O empresário brasileiro reclama muito de gente. Não tem gente, não tem pessoas. E eu concordo que nos últimos 15, 20 anos, o nosso país não formou mão de obra qualificada. Tem poucas pessoas qualificadas no mercado. E aí você precisa crescer e gente acaba virando um gargalo. Porque você precisa praticamente reeducar aquele colaborador em coisas básicas, né? Em comportamento, em atitude e tal. E alguns não são treináveis, né? Alguns não são treináveis. Poucos, inclusive, são treináveis. Bom, diante disso, eu sei que no seu programa você tem aí uma parte onde você fala da independência do negócio, né? O empresário tem que ser independente, né? Como é que você trabalha esse lado do empresário para ele se tornar independente? Como é que ele é montando time, é capacitando? Qual é a sua visão nessa área? Sem dúvida. O grande detalhe é que eu vi um estudo de Harvard, agora recente, que é o seguinte, essa geração Z, ela vai ser menos evoluída que a geração que está indo embora. Lá vai os vítimas reclamando aí, né? Não, que é isso, né? Gente, não é questão de inteligência, de evolução, tá? Por quê? Eu tenho obrigação de ter uma evolução maior que a do meu pai. Porque se se o ser humano está no processo evolutivo, o que vem tem que ser melhor do que foi. E assim, consecutivamente. E o que está acontecendo é que essa geração vai ser uma geração atípica. Por quê? Porque todo o padrão que ela está desenvolvendo, se você pegar e fizer, por exemplo, a prova do Enem, ela diminuiu a competência da prova. Porque senão ela tem uma reprovação muito alta. Então existe um negócio que é o seguinte, o que você está preparado para fazer? E na empresa acontece muito isso. Na maioria dos negócios, existe a expertise do produto, do serviço que você está desenvolvendo, mas existe a expertise das pessoas por trás daquilo. E eu gosto muito do seguinte, se você demite alguém, você errou na contratação. Por quê? Você escolheu uma pessoa para o cargo errado, ou você pesou a mão quando deveria não pesar, ou você não instruiu direito, a pessoa não evoluiu como você gostaria, ou ainda você desenvolveu um processo que eu precisei contratar assim porque era para apagar incêndio. Ótimo. O incêndio apagou e você continuou com a pessoa até que ela gerou um problema. E aí, tem um negócio que eu gosto muito, é o seguinte, você lembra quando a gente ia no circo e tinha a monga, a mulher gorila? E era um jogo de espelho, né? Para quem não... Depois você foi no YouTube, você acha. Mas era um jogo de espelho que a mulher transformava num gorila, né? E a jaula abria e todo mundo saía correndo do circo, né? Com medo do gorila. E eu falo que muitos empresários são um mongo soltinho. Um mongo, na hora que pegou no cara,
Eu fazendo uma mentoria uma vez, a minha falou assim, o chefe aqui, ele não dá bom dia, ele rosna. Eu falei, como assim? Ele rosna. Ela falou, você vai ver na hora que chegar. Aí eu tava assim, ele chegou, era um médico, ela falou, bom dia, doutor. Ele, eu falei, rosna mesmo. Então, esse processo, gente, é o seguinte, eu brinco muito que os 10 mandamentos resolveria-se em 2. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e segundo, respeito ao próximo. Porque se você respeita ao próximo, você não rouba, você não mata, você não adultera, você por aí vai. Só que por que ele detalhou disso? Para não ter desculpa. Uhum. Então você não matarás, então não pode matar de forma nenhuma. Então tá tudo certo. Então se você errar, é porque você aceitou errar ali. E com o empresário é a mesma coisa, a pessoa não se envolve. Qual empresário que desenvolve uma competência técnica de relacionamento? Pouquíssimos. Tem muita gente tendo essa visão já e está transformando as equipes. Quando eu faço isso com o empresário, que a grande métrica disso é o seguinte, chama atenção no privado e elogia em público. Só que você vai ter gente que você raramente vai elogiar. Por quê? Porque essa pessoa, ela não desenvolve o serviço que precisa, porque ela está no lugar errado ou ela não tem competência para aquilo. Simples assim. E aí você não pode ser falso. Você não pode fazer um elogio que não exista. Mas chamar atenção, você vai chamar toda hora. E aí você acaba chamando atenção na frente dos outros. E aí, essa pessoa, ela começa a aumentar o problema. Ela vai se tornando cada vez pior. Os problemas vão aumentando de tamanho. E essa pessoa fica extremamente... Eu já fiz mentoria, que na hora que eu fui conversar com o gerente do negócio, o cara desabou de chorar na minha frente. Falou, Aldo, você não entende a carga emocional que eu passo aqui. Porque o dono da empresa é um esdrúxulo, ele não sabe conversar, a gente trabalha sob pressão. Eu falei assim, aí eu não quis entrar nessa vibe dele, eu falei assim, mas pressão é igual mudança, ela existe a todo momento. A única constante do universo são-se mudanças, né? Então, quando você trabalha isso, para você ter uma empresa independente, você tem que trabalhar esse ciclo das pessoas. E aí, existem algumas métricas que você faz, que é o seguinte, primeiro, clareza do que tem que ser feito. Aquele negócio, missão, valores da empresa, tem muita gente que vai no Google, acha bonitinho, copia e cola, né? Não. Você tem que desenvolver aquilo mesmo. Você, inclusive, tem que pregar aquilo, você tem que exercer, a sua empresa tem que estar voltada para aquilo. Não estou falando para você escrever palavra bonitinha, não. Escreve a realidade do que você deseja. E aí você tem uma equipe que está condizente com aquilo. E na hora que você começa a construir isso, aí a sua equipe começa a dar conta do negócio. E você passa a ser o líder que eles precisam. Porque somente através dessa liderança que você consegue levar a sua empresa para onde precisa ir. Perfeito. Porque quando você está envolvido no processo, você não tem tempo de liderar. Você está sendo reativo. E aí você está sendo participante dos processos, você não oferece solução. Você apaga incêndio. E aí é o grande problema da maioria das empresas. E aí o empresário, né, que fica o tempo todo apagando incêndio é porque não formou equipe. E não formou equipe porque não desenvolveu essa habilidade de formar essa equipe ou porque tolera muitas coisas que não precisava tolerar, né? E a gente acha que a gente precisa tolerar, né? Exato. Esses dias um mentor, ouvindo um mentor, ele falou o seguinte, cara, você tem os problemas que você tolera ter. E aí eu achei muito, muito direto, muito assertivo. E daí eu falei assim, cara, sei disso, mas dito do jeito que você disse, foi muito mais impactante, foi muito mais forte, né? A gente costuma ter os problemas que a gente tolera. Então a gente tem o relacionamento que a gente tolera, a gente tem os colaboradores que a gente tolera, a gente tem a empresa que a gente tolera, o faturamento que a gente tolera, as relações que a gente tolera. Então, enquanto a gente não trabalhar com amor, dedicação e foco para resolver, não é para sair chutando todo mundo, né? Porque ninguém vence sozinho, essa é que é a verdade, né? Exato. Mas ter as conversas difíceis também eu acho que é um papel do empresário, né? Para ou evoluir, porque eu acho que as pessoas não fazem as coisas por 2 razões. Elas não querem ou elas não sabem. Ah, não pode, tá? Não sabe, né? Não quer ou não sabe. Se a pessoa não sabe, existe o treinamento. Se o empresário não sabe, ele pode buscar ajuda. Agora, se não quer, não adianta. Né? A gente não vence isso. Né? Então, a gente, às vezes, eu estou dizendo isso por mim mesmo, durante muito tempo, e isso ainda existe um pouco em mim,
de tolerar coisas que seriam intoleráveis em outras empresas, em outros negócios, né? E aí ninguém evolui, a empresa não evolui, o empresário não evolui porque acha, o empregado não evolui porque acha que é a si mesmo, os colaboradores, a equipe não evolui quando elas resolvem virar todo mundo amiguinho e não todo mundo trabalhar pelo objetivo e pela meta, não é verdade? Isso é verdade. E eu gosto muito da abordagem que você faz, porque é o seguinte, a tolerância, ela só vem porque você não fez uma escolha antes dela. Porque se você fizer uma escolha antes, a possibilidade de você alcançar o que você planejou, se você fez um planejamento efetivo, é grande. E aí você vai ter que tolerar o sucesso. Aí tudo bem. Aí tudo bem, né? Tolerar o dinheiro, tolerar o sucesso. O pessoal brinca, né? Fala assim, pô, engolir sapo com vinho bom ou com uísque de 18 anos, tudo bem, né? Agora engolir sapo com água é mais difícil, né? Exatamente. Então, e aí essa analogia de você tolerar é muito isso. Quando você não faz o para casa, você tem que tolerar a sua nota baixa. Entendeu? E aí não tem mágica que você faça. Entendi. Né? Então, quando você assume a autorresponsabilidade da sua vida, você começa a construir isso de uma forma diferente. Porque você é o ator principal. O que tem gente aí de coadjuvante na própria vida, né, vivendo reflexo da vida dele, e lembra que eu falei que se você está fazendo a mesma coisa há 2 anos, está fazendo alguma coisa errada? E eu vou mudar aqui agora. Eu sempre falei que você tem que ser o ator principal da sua vida. Não, você tem que ser o diretor, você que tem que escrever a história. Tá? Então é uma mudança disso que eu falava antes. Então você tem que ser o diretor da sua história, que é você que escreve ela. E aí, igual o Clint Eastwood, ele era diretor e era o ator principal. E aí tá tudo certo. Né? Você ganha 2 vezes, né? É verdade, é verdade. Olha, a Nath já há 10 minutos ela disse que faltavam 5. Então, antes de concluir aqui, a conversa está tão boa, né? Eu acho que está tão rica. Obrigado, também estou gostando muito. Mas antes da gente concluir, eu sempre costumo dizer o seguinte, se eu tivesse que deixar uma lição para as futuras gerações, né? Porque nós vamos morrer, você sabe, né? A única certeza que a gente tem, né? Então, e se você tivesse que deixar uma mensagem, isso aqui eu copiei do Vilela, que é um amigo meu que tem um podcast, ele termina assim, eu falei assim, gostei, eu vou começar a terminar assim também. Se você tivesse que deixar uma mensagem para as pessoas que vão ver ou ouvir esse podcast daqui a 50, 100 anos, 300 anos, porque vai ficar por aí, na nuvem, né? Qual seria essa mensagem? Então, time que está ganhando não se mexe, né? Deixa que ele continue ganhando, né? Então eu vou pegar uma mensagem de 2.000 anos atrás, tá? E voltando com esse negócio da tolerância, tá? Tolerar é você não ter a competência necessária, e competência é um negócio que você desenvolve, tá? Então, eu vou tolerar o meu fracasso, o meu relacionamento ruim, meu emprego que não me traz satisfação nenhuma, minha falta de dinheiro, isso tudo é tolerância que eu vou estar trazendo. E a desculpa que eu vou arrumar, eu tenho uma camisa que é o seguinte, seja bom em desculpa e não vai ser bom em mais nada, né? Então eu gosto disso porque quando você está tolerante, na Bíblia fala, cada um tem que carregar a sua cruz, né? Só que na Bíblia não fala que cruz que é. A minha não tem que ser de mogno, pesada, não. Eu fiz uma cruz de isopor e estou estudando porradinha nela, tá? Para ficar bem levinha. Por quê? Porque se eu carrego uma cruz pesada, eu tenho dificuldade de locomoção, eu tenho dificuldade de levar minha vida para um lugar mais tranquilo. E aí, gente, uma analogia muito interessante é o seguinte, caixão não tem gaveta. Se você é um pote de armazenar dinheiro, vai chegar uma hora que esse pote enche. Você pode trocar o pote, você vai trocando o pote, vai armazenando dinheiro. Agora, se você é um cano que passa o dinheiro por você, você pode até aumentar a bitola do cano, que esse dinheiro vai continuar passando. Então, o grande detalhe é o seguinte, nada aqui é nosso. Senão você levava embora. Você não vai levar embora, então não é seu. Você falou que nós vamos morrer, né? Infelizmente. Daqui a 100 anos, tudo que você tem, a sua casa, seu carro, vai estar sendo usado por outra pessoa que você nem conhece. E uma última analogia para a gente ter aqui é o seguinte, quem trocou sua primeira roupa, provavelmente você não conhecia. E quem vai trocar a última roupa também, provavelmente você não vai conhecer. Que era a parteira lá no hospital que trocou você, a enfermeira, provavelmente você não conhecia, né, porque você acabou de nascer. E geralmente quem vai colocar o seu terno é o cara que
lá da funerária que vai te... Então isso é para pensar. Humildade, né? É humildade. Seja menos, como o povo diz aí nos memes, né? Seja menos, né? Porque no fim, né? Menos é mais, né? Menos é mais, né? Menos é mais. Então, deixa aí os seus contatos, quem quiser te encontrar, continuar esse bate-papo, continuar aí sorvendo aí dessa sabedoria que você trouxe aqui para o nosso podcast, como é que te acha? Ah, beleza. Gente, a gente está nas mídias sociais como Aldrin Fonseca, Aldrin é com L, né? ALDRN, Aldrin Fonseca. E vai lá no Instagram, tudo isso. Fica à vontade lá de ver o que a gente tem de muito conteúdo lá. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente lá pelo direct também. Estamos à disposição. Obrigado mais uma vez pelo convite, pelo excelente bate-papo. E eu participo de alguns podcasts e são poucos que têm essa qualidade assim. Parabéns. Poxa, eu que agradeço, mas né, o convidado contribuiu. Olha, gente, então é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um NEcast. Ativa o sininho. Se você está vendo no Spotify, dá 5 estrelinhas pra gente lá, tenha dó. A gente tá crescer lá dentro do Spotify. Se você está vendo no YouTube, deixa o seu joinha e escreve aqui embaixo. Seja menos, porque você não vai levar nada dessa vida, tá bom? Aí eu sei que você viu até o final. A gente se vê.